O livro escolhido para hoje chama-se 30 Passos para uma Vida Mais Produtiva e Feliz. Vamos falar de felicidade, vamos falar de momentos que nós estamos tendo nas nossas vidas e o que, que a gente pode estar esperando dela. O que ela está fazendo? Como que isso pode estar transformando aquilo que nós estamos fazendo? Vou testar aqui o som de vocês e já vamos começar a falar sobre esse livro, De Tempo ao Tempo. Esse livro, ele foi escrito por um autor que eu gosto muito, ele, em alguns momentos da minha vida, ele acabou sendo meu mentor, mostrando tudo aquilo que pode ser feito quando a gente fala de tempo. É o Christian Barbosa. Nesse específico livro que nós temos aqui, ele também tem o Alexandre Rodrigues Barbosa. Mas vamos começar dizendo o seguinte, esse livro, ele mostra para a gente um caminho, uma jornada. E cada jornada, cada momento, ele vai mostrando um passo a passo daquilo que pode ser feito. O que é interessante nesse livro? Porque nós temos toda uma pressa e uma urgência nas coisas que nós fazemos. E quando a gente fala que existe algo que pode ser transformado, aí vem a questão de nós realmente entendermos tudo isso que nós estamos fazendo. A nossa forma de agir, a nossa forma de ser e os nossos, eu vou dizer até os nossos pensamentos, eles se voltam ao momento que nós estamos e como que nós estamos reproduzindo tudo isso. Vamos lá. Quando a gente fala da jornada, eu acho que a primeira intenção do que a gente pode colocar aqui é uma frase que eu vou falar que não é bem, ele não chama de introdução, mas é um capítulo à parte, ele começa falando o seguinte: toda jornada começa com um passo de cada vez. E a pergunta que fica é assim: e você? Quando vai começar aquela longa jornada dentro de si mesmo? Você vê que esse livro já começa falando sobre autoconhecimento? Essa última frase que eu falei é do Rami, e ele coloca a referência aqui no nosso livro. Aí tem um pedaço assim, ó. Às vezes você encontra flores e jardins pelo caminho, e para, senta, come, sem reparar que o tempo passa, que às vezes ele voa. Ouve rugidos assustadores e começa a correr, sem rumo e sem direção. Pavor e desespero tomam conta da sua alma e você implora por ajuda. No silêncio você chora. E talvez pela primeira vez percebe que a vida é um bem precioso. Algumas dúvidas surgem. Afinal, qual o propósito de tudo isso que está acontecendo? Por quê? Para onde? Como? Quando? Talvez ainda não tenha percebido que somente os que se fazem tais perguntas podem um dia encontrar a saída. Ele ainda dá um alerta. O processo é doloroso e dá trabalho, mas, na sua maior parte, também existe prazer e alegria nesse processo. E, em um momento de relaxamento, você olha para cima e vê um céu límpido e lindo. Então, começa a se lembrar do que é realmente importante. Você quer viver, quer encontrar a saída e quer segurança e felicidade. Um desejo por ter tudo o que merece renasce ainda mais forte. E a grande pergunta que fica é: como sair do labirinto? Como continuar andando quando parece que todos os seus esforços foram em vão? Nem mesmo suas pegadas ficaram gravadas, pois o vento as levou. Com elas, suas esperanças. Depressão, tristeza, cansaço. Parece que tudo e todos estão contra você.
Em meio à confusão, um turbilhão de pensamentos e sentimentos conflitantes. Uma luz começa a surgir e você se lembra das pessoas que ama e daquelas que o amam, as quais também podem estar perdidas no labirinto. Seja por elas ou por você, é preciso continuar a viver. Mas para que isso aconteça, porém, você deve dar um passo de cada vez e viver cada dia encontrando a própria felicidade. Aí aparece uma frase do Sêneca: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. E assim, com essas reflexões, Christian Barbosa e Alexandre Rodrigues Barbosa, eles vão colocando para nós alguns pontos importantes, como, por exemplo, a coragem é uma virtude que reside em todo o coração que ousa voar acima dos seus labirintos. Détalo e seu filho Ágaro com asas de cera, e toda jornada necessita de uma dose de bravura. Aí ele já coloca para nós: tenha a coragem de voar, mas não voe acima do que suas asas podem sustentar. Contente-se com o que você tem e, ao mesmo tempo, busque ultrapassar os seus limites, pois é na exata medida do meio termo entre as coisas opostas que encontramos o equilíbrio. E aí ele fala que a proposta desse livro está voltada na jornada da vida, no trabalho de consultor, que eles ouviram durante muitas histórias, muitas pessoas reclamando de depressão, da tristeza profunda que sentem, e que é difícil ajudar quando não se consegue entender aquilo pelo qual alguém está passando. E aí, eles falam o seguinte, que com calma e dando um passo de cada vez, é possível encontrar a paciência necessária para vencer tudo o que nos oprime e comprime em um mundo cada vez mais caótico. Lições podem ser tiradas do autoconhecimento. As atitudes tomamos que nos empurram para as consequências e situações de que tanto reclamamos, que nos motiva a fazer isso, qual foi o nosso erro e como não cometer novamente. Não há como fugir, somente como encararmos essas perguntas e podemos aprender. Aí sim, depois dessas reflexões iniciais, eles começam a desenvolver o livro através de 30 capítulos. E o que é importante? Se você ler um capítulo por dia em um mês, você entender e começar a aplicar, tá? Não adianta só ler o capítulo e deixar ele guardado aí na sua estante, um livro que não se aplica, mas quando você encontra, são 30 passos, 30 dias, você consegue realmente ver a transformação na sua vida. Eu vou falar, caro ouvinte, como eu comentei com vocês, o Christian Barbosa foi o meu primeiro livro que eu pensei na minha vida, que chegou nas minhas mãos, que fala sobre o tempo. Hoje eu sou especialista do tempo, eu tenho cursos, treinamentos, consultoria, eu tenho tantos produtos, como o pessoal fala, né, esteira de produtos voltados para a gestão do tempo, e me permite dizer que é viável. E por que é muito interessante a gente ler, reler, e antes de eu vir aqui fazer esse programa, é claro que eu reli o livro, poder entender e destacar os pontos principais que nós podemos fazer. Aqui são umas pitadas de conhecimento. É só uma interpretação minha desse livro, De Tempo ao Tempo, que mostra como nossa jornada, nosso caminho, ele é tão importante, tão forte naquilo que a gente vai fazer. Já tem mais de 30 anos que eu estudo o Christian Barbosa, que estudei, aprendi e trago essas reflexões para o meu dia a dia, e agora compartilhando com vocês. Mas quem está aqui e que quer fazer perguntas, quer tirar dúvidas, quer conversar, quer dar uma opinião, quer seguir algum movimento, já sabe, entre em contato conosco.
E nós temos um WhatsApp exclusivo para esse programa, esperando as suas colocações, o seu movimento, as suas ideias, e onde que a gente pode chegar. Então, vamos lá. Mais 55, estamos no Brasil, 11 94566 3319. Sigam a Rádio Barreirinha, vejam as programações novas que tem, ó, as músicas sensacionais. Nosso querido Luiz Guerra, que é o nosso mentor da rádio, e que transforma o seu dia a dia num movimento muito gostoso de ouvir, de entender. Além das músicas, de toda a programação de todos os dias, venha ver, ouvir e participar da Rádio Barreirinha. No WhatsApp desse programa é mais 55 11 9 4566 3319. Estamos aqui atentos para poder falar com vocês, tirar suas dúvidas e trazer algumas novidades do que você está querendo, o que você está pretendendo para a sua vida. Então, vamos começar. Agora que já tivemos a introdução desse livro maravilhoso, repetindo o nome do livro, De Tempo ao Tempo, 30 Passos para uma Vida Mais Produtiva e Feliz. Autores, Lígia Barbosa e Alexandre Rodrigues Barbosa. Vamos lá? Começar com o primeiro capítulo? Encontre seu ponto de equilíbrio. Olha só, como ele já começa provocando e mostrando para nós o que pode ser feito e como pode ser feito tudo isso. Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Sabe quem falou isso? Albert Einstein. É a frase de início desse livro, desse capítulo, que ele fala o seguinte: o fato de um equilibrista circense conseguir realizar tudo da maneira que faz, não significa, porém, que ele esteja com as outras facetas da sua vida em equilíbrio. Pode ser que ele, tal qual os equilibristas da vida, corra para pagar suas contas, tenha dificuldades em dedicar tempo para todos os seus diversos papéis, ou simplesmente se sinta infeliz no trabalho. Então, ele fala o seguinte, que o equilíbrio ele requer aprendizado. Dizem que a única coisa que não temos como controlar é a música que entra pelos nossos ouvidos. Mas não é bem assim, porque nossa mente pode filtrar e bloquear certas coisas, até mesmo os sons. Você deve conhecer pessoas que conseguem ouvir apenas o que querem, não é mesmo? E ouvir é uma das ações ligadas ao equilíbrio do corpo, da mente e das emoções. Já que o órgão que nos mantém estáveis é o nosso ouvido, mas especificamente o aparelho vestibular, também conhecido como labirinto. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o nosso corpo também tem as condições de fazer com que a gente tenha um equilíbrio. Equilíbrio mental, equilíbrio emocional, equilíbrio profissional, equilíbrio pessoal e tantas outras são os papéis sociais que nós temos. Então, a gente tem que entender que nós precisamos ter uma direção para aqueles que buscam o caminho do meio, a fim de atingir os mesmos resultados, sem cometer exageros prejudiciais. E ele fala que tudo é uma questão de escolha. Aí ele fala assim, com razão de parecer tão difícil manter o equilíbrio. Esse é um conceito cada vez mais incompreendido, simplesmente porque as pessoas não filosofam sobre ele. Alegam não terem tempo. Precisamos, portanto, definir a nossa própria ideia de equilíbrio e saber como aplicá-lo na nossa vida e em nossas ações cotidianas. E ele comenta sobre a filosofia do equilíbrio e da felicidade. E aí ele tenta dar uma conceito de equilíbrio. E quando ele fala de conceito de equilíbrio, ele fala o seguinte, você entende por equilíbrio? E ele dá algumas ideias. Ele cita algumas frases que podem
trazendo um significado para você, ou que já fazem parte da sua vida, você talvez não tenha percebido. Equilíbrio é tempo dedicado para as coisas importantes. Equilíbrio é manter a moderação em tudo, na comida, nos exercícios, nos gastos. Equilíbrio é importante para manter-se de pé, para dar um golpe e não cair. Equilíbrio é importante para ter foco, concentração. Equilíbrio é o que nos faz andar. Equilíbrio é saber balancear os momentos. Equilíbrio é estar de bom humor. Equilíbrio é não perder a paciência. Equilíbrio é estar sempre em movimento, mas continuar sem oscilações. Equilíbrio é o caminho para resolver problemas e atingir a felicidade da vida. Equilíbrio é ser seguro. Equilíbrio é ter domínio do pensar, agir e sentir. Equilíbrio é quando você está firme em suas decisões. Olha só, no final do capítulo, ele coloca exercícios para equilibrar-se. E dá dicas de como você pode identificar qual que é o seu equilíbrio e por que você está ali. Sua escolha. Esse livro fala muito de escolhas. Fala que nós precisamos entender quem somos para podermos agir do jeito que nós queremos. Segundo capítulo, ou se fosse o dia 2, podemos dizer assim, estabeleça sua meta de felicidade, porque Demócrito, já que ele fala tanto de filosofia, ele traz frases de filósofos gregos. A felicidade é prazer, bem-estar, harmonia, simetria e ataraxia. Então, ele fala até como que a gente pode, como que você poderia pensar em felicidade sem perguntar, de repente, para alguma divindade, alguma das pessoas que foram fundadores do Zodíaco. E aí ele fala assim, a felicidade, para você, o que é felicidade? A felicidade é tão simples que não vale a pena discutir sobre ela? Ou talvez valha, já que esse é o propósito do labirinto da vida. Como se fosse um enigma a ser respondido, uma charada que a vida propõe a todos nós, precisamos definir os conceitos e parâmetros. Para quê? Para a nossa felicidade. Érico Veríssimo, nosso grande poeta brasileiro, felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Então, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, volta de novo à questão da Alice, qualquer caminho serve. E aqui ele propõe, encontre a felicidade agora, encontre a beleza da sua verdade. Vitor Hugo já disse, tudo quanto é belo manifesta o verdadeiro. A beleza é um fator que pode causar em nós grande felicidade. Olhar o que é belo comunica para o nosso cérebro uma ideia de harmonia, simetria e felicidade. Teremos uma vida frustrante quando nos comparamos aos outros e nunca conseguimos superar ou atingir o meu nível pessoal. É como se fôssemos condenados a correr uma corrida contra guepardos. Jamais os alcançamos e nos sentimos tristes porque não conseguimos vencê-los. Na verdade, não deveríamos ter aceitado os termos e as condições da disputa, nem sequer ter corrido com o guepardo. Para a nossa felicidade, seria muito mais fácil e rápido se nos separássemos da imagem que criamos para os outros. A imagem que nós criamos para nós mesmos. E quando a gente fala de beleza, aí nós temos uma questão muito intencional. E ele cita o filme Shrek. Eles, né? Tanto o Christian quanto o Alexandre, nesse texto aqui, eles falam sobre o Shrek. A gente precisa entender que a verdadeira beleza reside na aceitação do verdadeiro eu. Quem sou eu? A busca por padrões estéticos tem se tornado uma obsessão e uma constante infelicidade
para milhares de pessoas, porque estão apenas competindo com patrões impostos por uma minoria. Não é a maioria que tem, não é uma maioria que tem corpo perfeito, não é a maioria que se destaca em tudo aquilo que estamos fazendo. O mais importante é a gente entender que é um movimento interno. Se nós somos todos diferentes, por que nós queremos uma beleza igual? E aí, no final do capítulo 2, ele já fala quais são os exercícios para a felicidade, a prática. Vamos à obra. E vamos iniciar o capítulo 3. Veja seus problemas como oportunidades. Ele traz uma frase agora de Benjamin Franklin. Viver e enfrentar um problema atrás do outro, ou como você os encara, é que faz a diferença. Nós temos uma questão, a maioria das pessoas fala, eu não quero ter problemas, eu quero ter uma vida perfeita. Será? A vida, ela precisa de problemas. Sua vida pode ser fácil, só não pode ser livre de problemas, porque a função primordial do cérebro é se desenvolver. A natureza não elaborou a espécie humana para ficar parada, mas para atingir o ápice da criação. Evoluir é o mandato da natureza. E nossos problemas são as ferramentas de que o cérebro precisa para evoluir, superar um obstáculo, causa em nós um prazer extraordinário e produz novas estruturas de pensamento e sentimento. Cria memórias que nos possibilitam resolver situações futuras. Se a criança, tudo é estimulante e novidade. E o prazer inunda o corpo com hormônios de bem-estar, satisfação e alegria. Conforme se cresce e os problemas adquirem maior dificuldade, o cérebro acrescenta as experiências, as sensações que as dificuldades geram, como medo, cansaço, frustração. Essa memória é acionada sempre que há algum problema associado a lembranças positivas, mesmo que se tenha forte tendência de focar mais nas negativas. Depois, quando o ambiente começa a influenciar as atitudes, somatizam-se as experiências e as emoções captadas na família e nas pessoas com que se convive. Assim são construídas as memórias do prazer, dor, alegria, frustração relacionadas à forma como são encarados os problemas. E aí, o Winston Churchill, ele faz uma pergunta. O pessimista, pergunta não, uma colocação. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. E aí que vem a pergunta. Que tipo de problemático você é? Como você acha ou reage quando o problema aparece? Alguma vez já fez uma autoanálise de como lida com adversidades? Você as evita? Foge delas ou tenta resolvê-las? Procura por problemas, corre atrás que eles o alcancem? E depois fica com raiva? Mas vai até o fim para solucioná-los? Você deixa os problemas aumentarem, não faz nada e espera que eles resolvam sozinhos? Ou se empurra para outra pessoa? Essas perguntas vão direcionar qual é o caminho da forma como você enfrenta os problemas. E tudo bem se você, em determinado momento, enfrenta de um jeito ou de outro. Mas a gente não precisa só. Quando a gente analisa e a gente sabe como que a gente está enfrentando, a gente pode mudar. Mas não é só mudar no pensar, tem que sentir. Para ser visto como uma oportunidade, o problema deve ser a soma da visão de ganho e de uma emoção positiva que a solução pode trazer. Francis Bacon já disse que o homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Ao refletir sobre os problemas da vida, Christian Alexandre fala que percebemos que fomos os criadores de grande parte deles. Você também já deve ter notado que eles aumentam na medida em que os procuramos. Se tiver que se deparar com eles, lembre-se que não nos tornem melhores. Tenha em mente a máxima de Nietzsche. O que não nos mata, nos torna mais forte. E o Pequeno Príncipe? Antoine de Saint-Exupéry fala, o verdadeiro homem mede a sua força quando os defronta com obstáculos.
E assim, o capítulo 4 tem como uma colocação: destrua suas ilusões. Fernando Pessoa já dizia: saber não ter ilusões é absolutamente necessário para poder ter sonhos. Se perguntarmos às pessoas o que é sonho e o que é ilusão, muitas vão se confundir, ou simplesmente dizer que nunca pararam para pensar nisso. Também podem responder que são a mesma coisa, que um sonho é uma ilusão, ou vice-versa. De fato, ambas as palavras costumam ser usadas como sinônimos, tanto pelo senso comum, como por muitos pensadores, poetas e escritores. Aqui tem uma explicação, eu vou até ler na íntegra, esse pedacinho está na página 51. Você que vai adquirir o livro posteriormente, página 51 tem essa fala. O vocábulo sonho também é utilizado para se referir às imagens mentais que visualizamos durante o nosso período de sono. A psicologia o trata como uma mensagem constituída de linguagem simbólica do inconsciente ou do subconsciente para a nossa mente consciente. Já o sonhador acordado é ver algo em nossa visão interior, quando conseguimos adentrar os estados alfa de percepção. Em contrapartida, uma miragem no deserto é uma ilusão de ótica, que nos engana e decepciona. Iludir é trapacear os sentidos ou enganar a mente, fazendo-nos interpretar de forma equivocada um fato ou uma sensação. Quando nos iludimos, trocamos a aparência real por uma ideia falsa, que tem o poder de turvar nossa razão, dificultando nossa capacidade de discernir os fatos. Ser iludido é ser enganado. Sonhar, portanto, pode e deve significar algo diferente de estar iludido. Costumamos dizer que o sonho é a forma que nosso eu superior, o inconsciente, ou a mente subconsciente, usa para nos indicar algo importante, alguma realização a ser feita. Os sonhos tendem a ser uma imagem projetada no futuro, que ainda precisa ser realizada. Atuam como um farol, um ponto que nos indica a direção a seguir, e o que precisamos fazer para chegar até essa luz. As ilusões são armadilhas colocadas no caminho entre o sonho e a realização. As ilusões também podem ser feitas de imagens, mas elas fazem isso para confundir e atrapalhar as nossas ações. Esse é um exemplo. Alguém tem um sonho de ganhar dinheiro, o que indica que ele assim deseja ou precisa disso. A ilusão acrescenta um desvio no caminho, faz a pessoa pensar que pode atingir seu anseio de forma fácil e rápida, sem nenhum trabalho. Com esse pensamento, será atraída para qualquer coisa que possa levá-la à ilusão que projetou, como ganhos ilícitos ou trabalhos que não serão satisfatórios. Ter uma ilusão torna-se mais sábios do que encontrar uma verdade. Rudyard Kipling. E tem uma pergunta que eles também fazem nesse capítulo, que na época que eu li a primeira vez, me trouxe muitas reflexões. Há alguma maneira de não cairmos nas ilusões? Sim, responde eles, sabendo reconhecê-las, não as deixando nos desviarem dos nossos sonhos. Ouvindo a verdadeira intuição e seguindo a razão de forma alinhada com o coração. Nossa felicidade é muitas vezes destruída pela ilusão. Sonhamos em ter um bom casamento, mas imaginamos um conto de fadas, no qual tudo será perfeito, com princesas, príncipes e um final feliz. Ela só não nos conta que o final feliz é feito com muito amor, aprendizado, respeito, paciência, cotidiano. Mas olhar ao nosso redor para a gente ver quantos somos enganados. Sempre surge, por exemplo, um novo tipo de investimento ou negócio que pode nos deixar milionários do dia para a noite. Ou então produtos da propaganda diz serem essenciais para a felicidade.
quando no fundo não serve para nada além de nos fazer perder dinheiro. Veja como sempre aparecem pessoas que conseguem nos enganar. No entanto, elas só obtêm êxito quando descobriram uma fraqueza em nós. Em geral, a ilusão só engana aqueles que se permitem ser enganados. E muitas vezes eles preferem se iludir até de enfrentar seus medos e seus erros. Aí, novamente, ele faz essas comparações que eu acho incrível, quando ele coloca a filosofia no tempo e mostra como isso pode ser feito. A lenda do Minotauro ilustra bem como funciona a ilusão. Minos solicitou ao deus Poseidon que o transformasse em rei de Creta, um pedido que foi atendido. Poseidon, porém, exigiu uma troca, que ele sacrificasse em sua homenagem o lindo touro branco que sairia do mar. O rei aceitou. Contudo, ficou tão impressionado com a beleza do animal que resolveu matar outro touro em seu lugar, esperando que o Deus não percebesse. Poseidon castigou o mortal ao fazer a esposa de Minos, Pasífae, se apaixonar pelo touro, de quem ela acabou engravidando, e de cuja união nasceu a besta Minotauro. Poseidon é conhecido na mitologia como o rei dos mares, das ilusões, aquele que ensina os imortais a separar o que é real do irreal. Com seu tridente, cria imagens que se desvanecem. Inclusive, ele pode facilmente alterar sua forma. Seus domínios vivem as sereias, que encantam os marinheiros e os atrai com suas vozes apenas para depois devorá-los. Assim é o destino da vida daqueles que não procuram destruir suas ilusões. Acabam perdendo tempo, oportunidades, alegrias e realizações. Minos tentou enganar Poseidon, e por isso recebeu o castigo. O Minotauro, fruto da ilusão de sua esposa e da traição de Minos, conforme crescia, sentia sua sede por sangue humano aumentar. Sua agressividade amedrontava a todos, e Minos, em vez de resolver o problema, pediu a Tétalo que construísse o labirinto no qual pudesse prender a besta. Competeceu, que também é filho de Poseidon, lutar contra o monstro e provar o que é real, destruindo as ilusões. Quando a gente começa a ler, fala de Poseidon, Poseidon fala, a gente só tem a questão da água, Deus dos mares, nós temos filmes que falam sobre isso, sobre os deuses do mar, Deus do mar, seus filhos, e como que tudo isso pode transformar. Olha a ilusão que é criada. Quando a gente vê, ouve histórias, filmes, livros, que trazem uma literatura, é uma literatura para nós realmente sairmos do nosso pensamento e entrarmos em um mundo diferente. Mas, principalmente, quando a gente fala de mitologia, quando a gente fala de filosofia, nós estamos falando de conhecimento, o autoconhecimento, que é a grande necessidade desse nosso mundo. Se cada um conhecesse aquilo que é, que soubesse que acreditasse naquilo que tem, nos talentos que nos foi dado, nos talentos que nós conseguimos, da nossa força e da nossa vontade de sermos cada vez mais voltados àquilo que nós queremos, que a gente pode desenvolver uma sociedade melhor, um mundo melhor, voltado a quê? Voltado às nossas experiências e voltados ao nosso ser real, nosso ser perfeito. E quando eu falo de perfeição, vocês já pararam para pensar tudo aquilo que vocês têm no dia a dia? Nós somos seres humanos completos. Nós vivemos, nós estamos aqui. E quando estamos aqui, nós estamos desenvolvendo algo nosso. E nós temos comparações. A gente também vê que quando as pessoas vão atrás de um determinado ponto e esquece o outro, o equilíbrio é um fator primordial disso tudo. É muito comum nós termos pessoas indo muito para o lado financeiro, esquecendo dos outros. É claro que nós precisamos do dinheiro,
É claro que ele faz parte do nosso dia a dia, mas ele faz parte, ele não é único. Tudo que construímos requer um equilíbrio. Tudo que nós queremos está relacionado com as pessoas, com o ser humano, com a convivência. E aí entra de tempo ao tempo, de poder construir disso tudo. E gostando, caros ouvintes, tem alguma pergunta? Tem alguma indicação de livro para ser lido, para ser comentado aqui nos próximos programas que nós iremos fazer? Estão aqui, ó, com o nosso WhatsApp aberto, esperando a sua informação e prontos para poder vir aqui e desenvolver algo diferente com vocês. Vamos lá? Nosso WhatsApp, mais 55 11 94566 3319. E já falando para vocês que a Rádio Parreirinha não para, não para. Nós vamos sim ter entrevista, ter entretenimento. Vamos falar de filmes também, estamos programando aqui uma estrutura para podermos comentar aquilo que está acontecendo no mundo e trazendo para vocês sempre temas desenvolvidos para o empreendedorismo, para a sua vida mais feliz. Empreendedorismo pessoal, intraempreendedorismo, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Somos da Cooperativa Conexão Novo Mundo, que leva até você conhecimento, intensidade e desenvolvimento. As inovações que acontecem no dia a dia, para você ter melhores condições nas suas empresas, nós vamos falar de IA, estamos também programando e nos aperfeiçoando nas IAs. Vou ter desenvolver e falar com vocês sobre tantos assuntos relevantes no nosso dia a dia. E hoje, estamos aqui falando sobre o livro De Tempo ao Tempo, do Christian Barbosa e do Alexandre Rodrigues Barbosa, que traz 30 passos para uma vida mais produtiva e feliz. E nós estamos, nesse momento, finalizando o capítulo 4. O livro nós vamos dar continuidade dele nos próximos dias. Vou trazer para vocês esse conhecimento, essa forma de um livro que vale a pena comprar. Ele é da editora Academia, e que Christian Barbosa é autor de vários best-sellers, A Tríade do Tempo é um deles, e esse outro, De Tempo ao Tempo, faz um passo a passo de como fazer e trazer a filosofia para dentro daquilo que você vive. Então, tempo, a filosofia, o seu modo de ser. Nesse capítulo, nós vamos falar de felicidade. Aí ele fala que é preciso manter suas expectativas em perfeito equilíbrio com a realidade. E, novamente, ele traz uma frase do Sêneca. A expectativa é o maior impedimento para viver. Leva-nos para o amanhã e faz que se perca o presente. A ilusão conta como aliada para nos causar infelicidade, que é a expectativa. Há a seguinte fórmula, de acordo com a filosofia. Felicidade é igual a realidade menos expectativas. As mentiras que a ilusão nos conta servem para que temos tanto aquilo que esperamos que aconteça, de tal maneira que não damos valor quando atingimos nossos objetivos. Estaremos sempre insatisfeitos com os resultados, porque as expectativas nunca poderão competir com a realidade. No entanto, em que o indivíduo espera ou deseja muito por algo que eventualmente não é realizado, surge um sentimento da desilusão. Isso acontece porque a expectativa é uma suposição, nem sempre passeada na realidade, uma incerteza preenchida ou aumentada pelas ilusões, criada quando alimentamos a esperança de uma promessa se tornar realidade. Ela se origina de uma possibilidade de algo real. Entretanto, a tendência é sempre imaginarmos alguma coisa diferente do que realmente é. Quer dar um exemplo? Quando você era criança, algum parente específico sempre lhe dava os melhores presentes? Se sim, todo Natal. Provavelmente você torcia para que ele o sorteasse na brincadeira do amigo secreto. Imagine, então, a situação em que, em vez dele, seu primo pobre tivesse tirado o papel com seu nome. A expectativa de receber um presente grande e caro seria quebrada,
e você ficaria chateado, frustrado. Portanto, isso pode nos auxiliar a manter um padrão elevado. A intenção de sermos bem-sucedidos, por exemplo, nos ajuda a manter metas que queremos atingir. Quando nos traz uma desilusão do que surpresas positivas, devemos diminuir as expectativas, ou simplesmente evitá-las. As crianças são felizes porque têm poucas expectativas. Quando começam a criar as suas ilusões, passam a se frustrar. O segredo da felicidade é não criar expectativas ou imaginar situações o mais perto possível da realidade, aceitando de bom grado o que nos foi dado. E, novamente, tem exercícios para o autoconhecimento, no final do capítulo 4. Aí, no capítulo 5, exatamente porque ele acabou de contar um exemplo de criança, ele fala, brinque como uma criança. Oliver Wendell Holmes já falava, nós não paramos de brincar porque envelhecemos, mas envelhecemos porque paramos de brincar. Quando foi a última vez que você brincou de verdade? Você consigo mesmo. Não vale se lembrar da última vez que brincou com seus filhos, mesmo porque não são muitos os pais que realmente brincam com eles. Poucos são os que conseguem brincar com as crianças e sentindo-se tão iguais nas emoções que não sobra espaço para nenhum outro pensamento. A pergunta é, depois de tudo, quando foi que você brincou como fazia quando era criança? E que não havia problemas com contas a pagar, sabe? Eu não sentia sequer a preocupação de ir à escola e fazer lição de casa ou ser submetido a alguma prova. Época em que você tinha uma ideia clara sobre quem era seu pai ou sua mãe, o que eles faziam para sobreviver, ou a posição social que ocupava. Apenas sabia que eles eram muito próximos e que cuidavam de você. Não importava se você era rico ou pobre, feio ou belo, magro ou gordo, bem antes desses julgamentos aparecerem. Recorda-se? Consegue se lembrar da última vez em que implicou, sem se preocupar em se sujar ou rasgar a roupa, sem ter fome ou sono, sem olhar para o relógio. O mais importante, sem precisar arrumar os brinquedos depois? Com o que você mais gostava de brincar? O que deixava entretido de tal maneira que não precisava nem mesmo de parceiros, pois isso poderia estragar sua diversão. Tem que se recordar de uma ocasião pura, para que não se abra margem para outras interpretações maliciosas, deve ser um instante sincero, inocente. Não há problema em se lembrar de alguma brincadeira em que outras pessoas estivessem ao seu lado, contanto que você sentisse aquele momento como sendo único e totalmente seu. Deu para lembrar? Deu para voltar ao passado? Você está sorrindo que nem eu, lembrando de alguma arte, travessura que você fez? Seu rosto mudou? Você está sorrindo para você mesmo? Brincar é a melhor maneira para ir ao encontro de sua criança interior. Ela existe dentro de você, seu próprio eu. Faz parte de sua vida. Vai acompanhar até o último suspiro. Levi Scott se falava, ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando imaginariamente tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade. A vida é feita de fases, e uma das mais importantes tem sido negligenciada, que é a forma como os pais educam os filhos. A maioria, desde a creche e do ensino fundamental e médio, não possui
estrutura adequada para que a criança brinque de forma saudável. As escolas não há brinquedos, mas uma única salinha, chamada brinquedoteca, onde os alunos se apertam ou passam pouco tempo. Parquinhos não são planejados para fazer a criança explorar todos os seus sentidos. Legal? Não é sol. Imagine um sol de 40 graus e a criança escorregando direto para o chão de cimento. Essa é a realidade de muitos lugares em nosso país. Com isso, a gente vai perdendo, vai crescendo e vai perdendo a sensação de criança. Tem uma pesquisadora e escritora que ele comenta aqui que eu acho importante a gente ler alguns desses resultados. A Tsuko Morishita, ela trouxe para o Brasil algumas mensagens, alguns pensamentos, alguns resultados falando sobre a arte de brincar. Aí ela traz 3 pontos, e eu vou ler na íntegra esse estudo, até porque é dessa pesquisadora, escritora e pesquisadora. Primeiro, brincar é importante para desenvolver todas as áreas do conhecimento, despertar o interesse pelo aprendizado e descobrir como as coisas funcionam. Instiga a curiosidade, a investigação e o prazer em aprender. 2. Desenvolve habilidades e potencialidades. A criança que brincou bastante tem mais liderança, capacidade de escolha, maior domínio espacial, aprende a pensar por si e a raciocinar melhor. Também aprimora o protagonismo e o senso de responsabilidade. Tem-se maior empatia e inteligência emocional. Ao brincar com mais parceiros, a criança desenvolve habilidades emocionais e é capaz de interagir melhor com seus sentimentos, aprender a obedecer às regras e aceitar o outro com mais empatia. Aprende a partilhar, dividir funções. Ajuda a tomar decisões e ser mais flexíveis com o ser humano. Quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que é necessário brincar, conhecer. Qual a sua brincadeira preferida quando você era criança? O que ela representa? Vamos brincar sem pensar em nada. E depois refletir sobre a sua forma de viver. Arquimedes já falava, brincar é condição fundamental para ser sério. Você pode e deve mergulhar em determinado problema, mas somente quando relaxa e se abre para as percepções mais sutis, consegue encontrar as soluções. Já percebeu isso? Às vezes você está, então, num movimento tão grande, aquele problema tão intenso na sua memória, no seu dia a dia, que quando você relaxa, ele vem a solução. É claro que se você não tivesse pensado nesse problema, se você não tivesse estudado, planejado, entendido o problema, a solução não vai vir de milagre. Mas quando você pensa e você sabe o que é, na hora que você tem relaxamento, a solução aparece. Muitos experimentos e invenções que moveram a humanidade nasceram de brincadeiras. O adulto que consegue preservar a sua criança interior e dar liberdade para que ela se expresse é muito mais intuitivo e criativo. Brincar é prazeroso. E o prazer é uma forma de motivação. Se você tem a vergonha de que os outros o vejam brincando, brinca escondido, diz Christian Alexandre Barbosa. Por que não? Tem tanta coisa que conseguimos esconder dos outros, que não podemos nos esconder de nossos desejos, de nós mesmos, de nossas crianças, mesmo que pareça infantis. Aliás, se você sentir que algo é infantil, é por isso que está relutante. Pare e compreende o que está acontecendo. Sua criança interior precisa brincar para aprender algo importante. Deixe fluir, mergulhe na experiência e, ao submergir, traga à tona aquilo que sua alma está precisando.
Novamente, existem exercícios para aprender a brincar. E mais do que isso, a se desenvolver, a crescer e a ser feliz. O último capítulo que nós vamos falar hoje, que nós vamos continuar esse livro, De Tempo ao Tempo, no nosso próximo programa. Turma, como se não houvesse contas a pagar. O Dorente Paulsac já falava, não há dor que o sono não consiga vencer. Você já conseguiu descobrir o que tira o sono, o sossego do seu sono? Como têm sido suas noites, insônias agitadas, com o sono entrecordado? Quantas horas consegue dormir de verdade? Depois de uma longa noite mal dormida, como está a sua disposição e energia ao se levantar? Essas são as perguntas iniciais do primeiro parágrafo que Alexandre e Christian Barbosa deixam para nós no capítulo 6. Ele fala que a questão do dormir bem é condição essencial para ter qualidade de vida, produtividade e felicidade. A ciência já realizou vários experimentos que comprovam que nós precisamos dormir para não enlouquecer. Ter o sono privado pode, inclusive, causar a morte. E aí, ele coloca uma lista de 10 fatos, né, do que pode acontecer se você tem uma diminuição do sono ou parar, né, de pensar nisso. Então, tendência maior de sofrer acidentes, fisionomia cansada e mau humor, contagem espermática diminui, chances de descontrole emocional, perda de foco, problema de memória, e aí vai a lista. Mas também ele fala o seguinte, que a gente tem algumas dicas úteis que a gente pode melhorar esse nosso sono. Então, primeiro, exercite-se durante o dia. 2, luz durante o dia, mas evite ao escurecer. Atenção ao que você come. Cuidados com o ambiente. Colchão e roupa de cama têm que ser confortáveis. Pratique yoga, meditação e respirações. Defina seus horários. Qual horário que você levanta? Qual horário que você dorme? E aí ele traz os benefícios de uma boa noite de sono. Para uma das complicações, como pode ser feito, mas como que a gente pode fazer isso? Ó? E ele traz alguns exemplos, mas eu sempre para vocês o seguinte, lembrando, cada um vai ter o seu movimento, sem comparações, mas com exemplos. Exemplos que podem servir para você ou não. E às vezes a gente precisa testar para saber se esse exemplo é nosso. O corpo, é durante o momento de sono que o corpo limpa o cérebro das toxinas acumuladas durante o dia. Por isso, o humor, a criatividade, a atenção, a memória e o equilíbrio estão intimamente ligados a uma boa noite de sono. Diversas personalidades famosas dormiam muito pouco. Dizem que Thomas Edison, inventor com mais de 1000 patentes, Salvador Dalí, pintor e artista, Leonardo da Vinci, escultor, inventor e pintor, dormiam apenas 2 horas por noite. Inclusive as frases, o sono e o sexo são duas coisas, lembro de que sou mortal, são atribuídas a Alexandre o Grande, o invencível conquistador do mundo antigo. Nikola Tesla, outro grande inventor e gênio, também dormia 2 horas e 20 minutos por noite. Todos esses personagens foram responsáveis por grandes feitos. Mas será que isso tem a ver com o fato de dormirem pouco? Ou será que a mente deles era diferente da nossa? Talvez fosse isso um método diferente de relaxar. Então, vamos lá? Richard Fuller, famoso arquiteto e inventor, criou uma técnica eficiente de sono, cuja ideia era dormir 30 minutos, 4 vezes ao dia, a cada 6 horas. Os médicos o examinaram e, depois de 2 anos utilizando essa técnica, disseram que ele estava completamente saudável. Richard assegurava que jamais havia se sentido com mais energia. Winston Churchill utilizava a técnica do cochilo. Você deve tirar o cochilo entre o almoço e o jantar. Tire sua roupa e se tente. É o que eu sempre faço. Não acredite que você trabalhará menos por dormir durante o dia. Ao contrário, você terminará fazendo mais, pois é como ter 2 dias em um só. Isso aqui cada um tem um jeito e vai desenvolvendo aquilo, porque Albert Einstein já falava,
O segredo da criatividade está em dormir bem e abrir a mente para as possibilidades infinitas. O que é um homem sem sonhos? E aí, quando se falava dos antigos, né, o segredo para dormir bem, no Antigo Egito, as pessoas acreditavam que ao final do dia seriam julgadas pelo que tivessem feito. Seu coração seria colocado em um dos pratos da balança da justiça. No outro seria depositado uma pena. Para que alguém ganhasse o direito à vida eterna, seu coração deveria ser mais leve do que a pena. Se ao final do dia pudéssemos esquecer as ofensas que nos cometeram, as injustiças e os desagrados, se conseguirmos perdoar a todos que nos fizeram mal e a nós mesmos, teremos o coração leve e uma consciência tranquila. Os antigos diziam que o segredo da felicidade é não ter contas a pagar. O segredo de dormir bem seria então ir se deitar como se não houvesse contas a pagar, nem a receber. Se você perde e se preocupa com isso, não vai conseguir dormir. Caso alguém lhe deva dinheiro e não tire o seu sossego, duvido que eu consiga uma boa noite de sono. Conseguir dormir bem, como podemos ver, é a soma de muitas variáveis. Alimentação, ambiente, horários, problemas de saúde, distúrbios do sono, entre várias outras, que contribuem ou atrapalham na hora de deitar a cabeça no travesseiro. Entretanto, um dos mais importantes fatores é o controle da mente e das emoções, que pode se resumir em uma palavra: preocupações. E aí, no nosso próximo encontro, vou começar com o capítulo 7, que vai falar exatamente sobre as nossas preocupações. Estamos comentando e lendo trechos do livro De Tempo ao Tempo, de Christian Barbosa e Alexandre Rodrigues Barbosa, 30 passos para uma vida mais produtiva e feliz. Eu sou Zuleika Tani, presidente da cooperativa Conexão no Novo Mundo. Estamos aqui numa missão, trazer alguns livros que possam fazer a diferença na interpretação do seu trabalho, da sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Espero vocês no nosso próximo programa. Tenham um excelente dia, uma excelente semana e nos aguarde para a Rádio Parreirinha, uma rádio que traz para vocês músicas, entretenimento, conhecimento e desenvolvimento. Entre em contato conosco, mais 5511 94566-3319. Muito obrigada, caro ouvintes, e muito obrigada à parceria da Conexão Novo Mundo com a Rádio Parreirinha.